Este é o testemunho de como a fé, a presença de Deus entrou em minha vida. Na verdade, todos nós somos produto social, o resultado do ambiente que nós vivemos, das pessoas com as quais nós nos relacionamos, da nossa cidade, da escola que se frequenta, da comunidade que nós vivemos. E é aí, em todo esse grupo social, que nós somos inseridos. Quando a gente nasce um bebezinho muito puro, muito inocente, sem saber de nada, com um sorriso fácil, um sorriso largo, onde ali o amor é o único instrumento que a gente necessita, na verdade. Mas, à medida que nós vamos crescendo, essas regras de todo o ambiente que a gente vive vai nos transformando, vai moldando a nossa personalidade. E daí nós vamos perdendo aquela naturalidade que tínhamos quando nascemos. Então, na verdade, eu digo que nós nascemos originais, mas morremos cópia. E isso vale para a vida toda. Particularmente eu, vivi sempre dentro de uma família muito bem estruturada, uma família com muita união e pautada pela religião, pela fé em Deus. É preciso dizer que essa sementinha da fé foi colocada em mim pela minha mãe, mas demorou muito para germinar e crescer. Levei muita cabeçada pela vida fora, mas os ensinamentos dela mesmo me fizeram analisar. Então, Deus nasceu em minha vida, Deus nasceu em mim. Aqui eu quero compartilhar com vocês um fato importante, marcante na verdade, que eu tive na vida. Esse fato foi marcado por um dia muito ruim, muito triste, onde minha mãe não passou bem e precisando ser levada ao médico com urgência. O diagnóstico do médico foi gravíssimo. Ele me chamou à parte e disse que a minha mãe estava condenada a ter no máximo 3 a 6 meses de vida só. Aí eu tive uma surpresa negativa muito grande. De repente, o chão tinha sido tirado dos meus pés, porque, na verdade, eu vivia um casamento desastroso com uma pessoa que não fazia parte em nada dos valores que eu tinha aprendido ali naquela família desde o meu nascimento. Então, essa revelação me tirou o chão, na verdade. Mas foi aí também que, quando eu tive essa revelação, eu precisei procurar Deus, eu precisei, de repente, dar importância à presença de Deus na minha vida, porque eu sozinha não ia conseguir assumir e encarar essa realidade. De repente, a necessidade de um apoio, de um ombro amigo, a necessidade de ver uma luzinha lá no fim do túnel, fez com que eu falasse com Deus. E eu falei de uma maneira muito clara, muito sincera, sabe? Eu me lembro ainda que eu me fechei no banheiro da minha casa. Eu ajoelhei e ali eu chorei todas as lágrimas que eu tinha guardado até aquele momento diante dessa revelação fatídica da doença da minha mãe. E eu pedi muito, e eu implorei a Deus que Ele não me deixasse sozinha. E mais do que isso, que Ele não deixasse a minha mãe sozinha, a minha mãe ir embora.
A verdade é que aquela noite eu me sentei de frente à televisão, que na verdade eu não assistia todas as matérias na outra sala junto com meu marido no momento. Eu ficava ali no meu quarto e eu ligava a televisão junto com o meu filho, que na época tinha 10 anos de idade. E ali eu dormi, cochilei um pouco e tive um sonho que eu vi claramente tudo que eu precisava fazer, sabe? De repente ali eu sonhei que a minha mãe tomava um remédio e eu fazia esse remédio, mas quando eu acordei eu estava muito confusa, eu não sabia muito bem o que significava aquilo, mas eu tinha certeza que ali estava a solução para o meu problema, a solução para todo aquele caos que no momento eu estava vivendo. E foi realmente. Eu levantei, fui para a cozinha, tomei água, me acalmei um pouco e depois me preparei para deitar e dormir novamente. E novamente eu tive um sonho, mas aí foi muito mais consistente, porque tinha começo, meio e fim. E eu me lembro que eu vi um livro, um livro minúsculo que eu digo de poucas páginas. E nesse livro estava escrito Cura pela Planta Milagrosa, Frei Galvão. Estava escrito isso nesse livro. Eu procurei então um livro, alguma coisa no outro dia, que falasse alguma coisa sobre alguma planta milagrosa. Procurei o Frei, mas eu não achei, na verdade, e demorou bastante. Acho que mais ou menos uns 3 a 4 dias, até que um dia uma amiga minha da minha escola chegou e me entregou um livro e disse que ela tinha comprado um para a mãe dela, que estava meio adoentada, e que ela lembrou de comprar para mim. E quando eu olhei nesse livro, estava escrito A Cura Milagrosa pela Planta Babosa. Neste próximo vídeo eu vou contar para vocês que jeito que é realmente que se faz toda esse procedimento com essa planta. Mas a partir desse momento eu saí, eu procurei a planta e eu fiz da maneira que falava no livro. E vocês acreditem ou não, eu dei à minha mãe e ela começou a tomar de manhãzinha, 4 vezes no dia, na verdade, esse medicamento. A gente tinha que voltar para marcar a cirurgia, que era do problema gravíssimo dela. Nós tínhamos que voltar em 10 dias, foi o prazo que o médico estipulou. E daí a minha mãe começou a tomar esse medicamento. Começou no 5º dia, na verdade, depois que tínhamos vindo do médico. E foi até que no 10º dia, marcado pelo médico, nós não voltamos. Eu disse para ela que eu não tinha conseguido ainda uma vaga para o médico atender. Eu acreditava piamente que eu tinha recebido uma revelação do alto, de Deus. Eu tinha recebido, alguma coisa eu tinha recebido. Então eu acreditava, por isso que eu protelei. E quando fez 15 dias, nós retornamos para o médico. E qual não foi a minha surpresa? Após o exame, o médico me chamou e disse simplesmente isso. Acabei de falar para sua mãe. Não sei qual é o santo milagreiro, mas o milagre aconteceu. A sua mãe não precisa mais de cirurgia alguma. Nesse momento, eu me emocionei muito. Ainda lembro e me emociono até hoje
porque foi um momento muito importante na minha vida. Portanto, eu falo para vocês, se tiverem algum problema, recorram a Deus. Deus vai lhe escutar. Não fale do seu problema a Deus e diga a Deus que você não tem problema, porque Ele está ali, ó, presente na nossa vida. Acredite nisso. Eu vou deixar no próximo vídeo todo o procedimento que foi feito com a planta e eu vou ensinar para vocês. Mas esse foi o primeiro milagre e foi aí que eu percebi que Deus vivia junto de mim desde o meu nascimento. Eu nunca estive sozinha. Aí foi que eu comecei a descobrir o outro lado de viver com uma verdadeira fé e com a certeza de que nunca estamos sozinhos.